Destaque de meio ambiente da semana. Bom, o noticiário tem sido pautado, principalmente, como a gente vem acompanhando, pela PEC do orçamento, pela equipe de transição do governo eleito e também pelos jogos da Copa, não é? Mas há também alguma especulação sobre nomes que poderão compor, os novos ministérios, incluindo do meio ambiente. Bom, aproveitando esse período, deputados e senadores estão acelerando a tramitação do projeto de lei que flexibiliza o registro de agrotóxicos e também do projeto que introduz modificações importantes no Código Florestal. Há outros projetos de lei que também estão sendo acelerados e podem gerar um impacto ambiental muito negativo. E é o que a gente vai entender agora com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente. Bom, vamos lá. De maneira geral, o que esses projetos de lei estão propondo? Lembrando que a gente já tratou desses assuntos, mas é importante lembrar quem não acompanhou de que se trata, Esses dois PLs. Bom, eu vou tentar fazer um sumário da relação aí de maldades, que estão incluídas nesses projetos. O PL do veneno, ele, resumidamente, ele flexibiliza o registro dos agrotóxicos, tirando da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente qualquer poder de veto. E caberia apenas ao Ministério da Agricultura deliberar sobre o registro final. Como se não bastasse isso, caso o pedido de um registro de agrotóxico ele tenha uma tramitação lenta, demorada, se exceda um determinado prazo, o produto ele poderá obter um registro provisório sem análise prévia, enquanto se espera a deliberação final. O que significa que na prática qualquer agrotóxico ele poderá ser utilizado, ao menos durante um tempo, sem que haja qualquer análise sobre os prejuízos ao meio ambiente ou à saúde. O projeto de lei 2168 altera o Código Florestal e ele permite, por exemplo, a derrubada de vegetação nativa nas chamadas áreas de preservação permanente, as APPs, para a construção de represas, de barragens que tenham como objetivo acumular água para irrigação de plantio ou para hidratação de animais. Então, libera o desmatamento em áreas flexibiliza muito o desmatamento em áreas de proteção. Há também uma proposta que altera a lei da Mata Atlântica e abre espaço para a exploração dos chamados campos de altitude, que eles têm uma importância muito grande para a captação de água e alimentação das nascentes dos rios. Então, veja, numa época em que a gente vem enfrentando já problema com os reservatórios, alguns deles como o Cantareira, o Alto Tietê, sofrendo aí de uma escassez crônica de água, acumulando sempre índices anuais de chuva abaixo do que seria esperado, trabalhando com níveis muito baixos, vem um projeto de lei para prejudicar ainda mais as nascentes. Há dentro dessa proposta, uma da Lei da Mata Atlântica, uma tentativa de anistia a desmatadores. Então, amplia um prazo de anistia que estava previsto originalmente na lei. Há um outro projeto de lei que isenta o Estado de responsabilidade na fiscalização sanitária do agronegócio. Então, esse projeto de lei, ele tem sido chamado PL do autocontrole, porque na prática ele determina que o controle, o acompanhamento sobre o armazenamento de produtos como carne nos frigoríficos seja efetuado única e exclusivamente pela iniciativa privada. Ou seja, aquela fiscalização que o governo realiza deixaria de existir. Outra PL, por exemplo, tenta liberar a mineração em terras indígenas e estão tentando, com esse apanhado, há outros pacotes aí de maldade, eles estão tentando liberar o máximo possível, ou aprovar o máximo possível de projetos ainda dentro do mandato do presidente Bolsonaro, porque com a mudança, a partir de 1º de janeiro, tem uma mudança grande, no Congresso, a presidência vai ser outra, o Ministério do Meio Ambiente encarado de outra forma,
Então a tramitação desses projetos ela pode ser bastante difícil. Então há essa tentativa de passar a boiada o máximo possível, né, enquanto a porteira está aberta, ou na minha opinião, enquanto a porteira foi arrancada. Que é seguindo aquela fala do mesmo ministro do Meio Ambiente, que durante a pandemia disse, vamos aproveitar esse momento para aprovar tudo o que for possível, né, porque as atenções das pessoas estão voltadas na época, para a pandemia, né. Bom, professor Pedro, a questão é essa, nós estamos num momento realmente de fim de mandato, transição, muita coisa está sendo discutida, algumas decisões podem reverter decisões já tomadas, então fica essa dúvida, caso esses projetos sejam aprovados, se poderão ser revertidos, né? Então, Roxane, eles podem ser revertidos, né? É possível reverter, mas isso demandaria que novos projetos de lei fossem apresentados e tramitassem no Congresso e finalmente fossem aprovados, né? Então isso requer muito tempo, isso requer negociação, e enquanto isso, os projetos aprovados, eles provocariam um dano ambiental, um dano à saúde pública bastante significativo. Porque, por exemplo, imagina você consumir um produto agrícola que não passou pela fiscalização do governo, quer dizer, deixa para a iniciativa privada fazer o autocontrole. E como esse autocontrole ele será realizado? Será que ele será feito de maneira criteriosa ou de maneira mais leniente? Não há parâmetros para isso, ou seja, elimina o governo, né, de uma função importante que é a fiscalização desses produtos usados na alimentação cotidiana. O PL do veneno, né, a gente já tratou, como você disse, já tratou disso várias vezes. Ele, hoje, por exemplo, para aprovar um agrotóxico, a Anvisa tem poder de veto, o Ministério do Meio Ambiente tem poder de veto. Há uma reclamação grande sobre a demora na tramitação, na análise dos pedidos, mas isso não é culpa do processo. Na verdade, isso é falta de funcionário, né, porque houve um desmonte no Ministério do Meio Ambiente, né, não há um olhar atento do governo para com a Anvisa. Então, na verdade, o que se tem que fazer, se há uma demora, é capacitar melhor as equipes, aumentar as equipes, para que elas possam analisar isso com maior celeridade. Mas isso não significa que, olha, está demorando, então vamos alterar o processo para facilitar e fica por conta do Ministério da Agricultura a decisão final. O Ministério da Agricultura, ele é parte importante no processo, mas não cabe a ele unicamente a decisão final. A Anvisa, por exemplo, ela pode determinar hoje, olha, esse produto é muito perigoso, ele não deve ser licenciado. A mesma coisa com o Ministério do Meio Ambiente, isso vai causar um dano significativo, né? O meio ambiente também não deve ser aprovado. Então, veja, o PL do veneno causa uma preocupação muito grande, porque imagina que ele seja aprovado. Até a gente conseguir reverter no novo Congresso o prejuízo que ele vai causar, isso pode demorar muito tempo, né? Porque aí o que acontece? A Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente, eles serão apenas órgãos consultivos. E vai depender muito da perspectiva de um novo ministro, uma nova ministra da Agricultura, no sentido de falar assim, não, eu vou levar em consideração efetivamente a opinião da Anvisa, embora não tenha poder de veto, eu vou levar em consideração a opinião, né, o parecer do Ministério do Meio Ambiente. Então, flexibiliza muito isso, e aí vai depender de quem está ocupando o cargo nos órgãos que vão ter poder de veto. Quando, na verdade, hoje, essas decisões elas acabam sendo tomadas como uma espécie de pequeno colegiado, o que é muito mais interessante no sentido de preservar a saúde, preservar o meio ambiente. Então, é possível reverter? Sim, mas se a gente conseguir evitar que isso seja aprovado, na verdade, a gente vai estar evitando que um dano ambiental e um dano à saúde pública seja provocado aí, pelo menos durante alguns anos. Vamos continuar acompanhando. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, tem o canal no YouTube O Ambiente ao Nosso Meio, onde também você pode acessar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal /Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Muito obrigada, professor Pedro. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.